Eu sou Maria Garcia, professora de Direito Constitucional e Educacional, e um assunto que venho desenvolvendo, em cujo estudo venho me aprofundando com muito interesse ultimamente, é o biodireito, que nós chamamos de biodireito constitucional, um novo ramo do direito público, já bastante desenvolvido na Europa, nos Estados Unidos de certa maneira, e que há alguns anos é que vem se desenvolvendo no Brasil. Há poucas obras a respeito, e uma das melhores obras a respeito disso é o biodireito constitucional, questões atuais, de forma que o leitor brasileiro, num livro em coautoria, com uma diversidade muito grande de temas, vai ter oportunidade de conhecer bastante bem esse ramo do direito que agora está sendo ensinado nas faculdades de direito, nas universidades. Neste livro em coautoria, os vários autores que somos, escolhemos temas bem diferenciados, de modo que o leitor tenha essa ideia ampla do biodireito. Uma das questões que vem sendo tratada no livro e que realmente eu desenvolvi é a questão do aborto e da descriminalização do aborto. Não é legalização do aborto. Eu, pessoalmente, me enfileiro com autores, com juristas como o professor Hélio Bicudo, absolutamente contrários ao aborto. E é exatamente esse tema que eu venho abordar. Por quê? Por causa da situação da mulher que aborta. No meu entendimento, a mulher que aborta não é uma criminosa comum. Ela não está matando outra pessoa sobre a qual ela não poderia exercer um ato desse porte. Não, ela está se voltando contra ela mesma. E ela está se voltando contra algo que existe dentro dela. De maneira que a mulher que aborta é um tipo de infratora, eu diria, ou de criminosa, entre aspas, de uma maneira muito especial. A minha ideia é descriminalizar o aborto para tirar a mulher do Código Penal. A mulher que aborta não deve estar no Código Penal, onde existem homicídios, porque ela se voltou contra si mesma e contra um fruto do seu corpo. Então, como explicar essa nova posição a respeito do aborto? O aborto continuaria ilegal, mas não seria crime. Tiraríamos o aborto e a mulher que aborta do Código Penal e passaria a ser objeto de um Estatuto da Mulher. Já alguns juristas estrangeiros vêm propondo que a situação feminina, a condição feminina é tão especial que ela mereceria um código, um estatuto da mulher, no qual entraria a Lei Maria da Penha, entraria a atual condição da mulher na sociedade, diante do casamento, sairia até do próprio Código Civil, e a questão do abortamento faria parte deste Estatuto da Mulher. Porque a condição feminina é muito especial. A condição masculina também, mas nós não estamos interessados por hora na condição masculina, que o homem não aborta, é a mulher que aborta. Daí o nosso interesse na condição feminina, uma condição especial, com seu corpo, com suas condições físicas diferenciadas, profundamente diferenciadas. Então, o aborto continuaria ilegal, mas não seria crime. E qual seria, então, a condenação da mulher que aborta? A mulher que aborta, por causa dessa condição feminina especial, ela teria dois elementos a seu favor. O primeiro deles seria criar condições de apoio à mulher que, vendo-se grávida e sem apoio de ninguém, ela parta para o aborto, ela queira resolver a situação dela pelo aborto. Então, ela encontraria uma condição, uma situação de apoio à situação dela, de apoio no exame médico, de apoio no parto, de apoio depois, se ela quiser continuar com esta criança, para que ela não venha a abortar.
Se ela praticar o aborto, que seria ilegal, então quais as sanções que ela receberia? Ela receberia sanções sociais, prestação de serviços sociais, e não de perda da liberdade, porque não tem sentido. O crime que ela praticou, digamos assim, não se equipara aos crimes das outras senhoras, das outras senhoras presidiárias, que cometeram um crime contra outra pessoa. Porque eu expliquei, ela cometeu um crime contra si mesma. E a pessoa que se volta contra si mesma, ela já está pagando uma pena bastante severa. De modo que esse Estatuto da Mulher viria prever condições de apoio para ela não chegar ao abortamento. E se ela o praticasse indevidamente, portanto, ilegalmente, ela receberia sanções sociais. Prestação de serviços numa creche, prestação de serviços numa casa de velhinhos, prestação de serviços num hospital, por um tempo certo, sem prejudicar também se ela trabalha, sem que fosse prejudicada. Com isso, recuperaríamos essa pessoa até para ser um membro da sociedade. E quem sabe nessa experiência de cumprimento dessas penas sociais, ela viesse a se tornar até uma outra pessoa mais consciente da sua condição feminina e que, por ser condição feminina que dá vida, que cria a vida, é uma condição que tem de sair do Código Penal e fazer parte de um estatuto próprio, especial, condizente com a situação da mulher. Em toda essa questão que acabei de expor, se defrontam dois grandes valores humanos: a vida e a liberdade. A vida do feto e a liberdade da mulher. Acontece que nenhum direito, nenhum valor é absoluto em si. O meu direito sempre vai estar ao lado do direito de qualquer outra pessoa. Então, a minha liberdade, ela vai, de certa forma, limitar-se pela liberdade do outro. Então, são dois valores que se defrontam e que nós temos de decidir qual deles estaria numa escala superior. Eu sou propensa a dizer que o direito à vida é um valor absoluto. Há muitos juristas que negam esta possibilidade, mas com referência à vida, eu acho que sim. Porque se não existir vida, não existe liberdade, nem propriedade, nem segurança, nem qualquer direito humano. Portanto, o direito à vida, ele se sobrepõe a todos os demais direitos. E sem vida não existe mais nada, e nada vem do nada. De modo que entre os direitos humanos que se defrontam, nestes casos o biodireito, a vida é um valor absoluto. E diante da liberdade da mulher e da vida que ela abriga, esta vida se sobrepõe. É por isso que, ao mesmo tempo que entendemos de descriminalizar o aborto, entendemos também que o aborto não pode ser legalizado. Porque a mulher que contém dentro de si mesma uma outra vida, um outro ser, ela não está livre. Ela só voltará a estar livre quando esta criança nascer. Então, sim, ela é dona do seu corpo. Ela pode fazer o que quiser. Por ora, ela abriga uma outra vida. Portanto, ela abriga um valor absoluto, o qual tem de ser respeitado por ela mesma e por toda a sociedade. Daí a necessidade de um Estatuto da Mulher, conforme disse, e a necessidade de estudar esses assuntos do biodireito, conforme esta obra já vem colocando.